As pressões do dia a dia, as pressões de uma situação de crise, uma situação de incerteza, insegurança, elas são muito boas para fazer com que as máscaras caiam. Elas começam a expor verdades. E elas expõem o quanto a liderança está pronta para lidar com essa situação, o quanto a liderança é madura. Você quer saber como usar a liderança situacional para lidar com essas questões de crise? Fica ligado nesse vídeo, mas antes, senta o dedo nesse like, deixa o seu comentário. Eu quero saber se esses conteúdos estão te ajudando a tomar decisão nesse momento em que a gente está fazendo de tudo para manter a cabeça no lugar e seguir adiante. Então imagina a seguinte situação. Era uma vez uma equipe que tinha muita sinergia, tudo era muito tranquilo, tudo era muito certo, existia uma clareza muito grande em relação àquilo que ela fazia, os papéis, uma segurança muito grande, uma visão de futuro muito clara. A liderança já sabia como se comunicar, já tinha aquela conexão, já entendia como se fazer entender. E aí chegou a pandemia. Ou a Covid, ou qualquer outra situação de crise. Nesse contexto aqui a gente usou a pandemia, mas a gente pode substituir essa situação por qualquer momento de crise que possa colocar a liderança em xeque. E nesse momento é quando a liderança que até então fazia muito sentido, deixa de fazer sentido. E eu venho acompanhando muitas coisas assim. Até que ponto as lideranças entenderam que o que elas faziam na situação de convivência ali no escritório não serviu para o home office e também talvez não sirva para essa questão de equipe híbrida. Como fazer? Como resolver essa questão? Você já ouviu falar de liderança situacional? A liderança situacional é aquela que se adapta às situações. Ela leva em conta a complexidade daquilo que tem que ser feito, o nível de maturidade da pessoa que está sendo delegada alguma questão ou está sendo ensinada a respeito de algo e principalmente a adaptação da liderança, considerando o feedback do contexto para entender como agir. Eu gosto muito desse tipo de liderança porque ele permite o desenvolvimento da equipe e com isso a liderança também se desenvolve. Um erro muito comum que a gente tem é achar que o estilo de liderança ele serve para qualquer cenário, qualquer contexto. Então, esse é meu estilo e eu vou seguir assim. Se você sabe usar a liderança situacional, além de você se aprimorar, você consegue desenvolver a equipe. Por isso que ela é tão interessante. Então, para a gente aplicar essa liderança situacional, basicamente são duas variáveis que a gente tem que considerar. No total são três, sendo que uma delas é o contexto. Mas as duas que eu vou estar falando aqui são o nível de maturidade da equipe e o nível de conhecimento a respeito daquilo que tem que ser feito. Mas vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é maturidade? Maturidade no contexto da gestão é a autorresponsabilidade, é o quanto a pessoa tem noção do impacto e das consequências das atitudes que ela tem, das ações que ela realiza. Quanto maior o nível de consciência a respeito disso, maior o nível de maturidade. A gente pressupõe que quando a gente entende o impacto de uma ação que nós temos, a gente tende a se comprometer mais com aquilo que a gente realiza. Quando a gente fala de maturidade, a gente tem 4 níveis, né? Que é quando você tem baixa confiança, baixa segurança, porque você não conhece aquilo que você vai fazer. Tem o segundo nível, quando você tem empolgação, tem motivação para agir, mas o conhecimento não está muito alinhado. Aí você vê um terceiro nível, quando você tem muito conhecimento para agir, mas aí falta motivação, que quer dizer que aí a liderança precisa de uma adaptação. E você tem o quarto nível, que é quando você tem conhecimento, você tem segurança para agir e você tem motivação para agir. Então, com base nesses níveis de maturidade, fica muito claro que não dá você simplesmente delegar uma atividade para alguém que é inseguro, para alguém que simplesmente desconhece aquilo que vai fazer. Isso vai aumentar o nível de estresse e ansiedade da pessoa. Da mesma forma que não adianta você querer pegar pela mão um profissional que já sabe o que fazer e como fazer e tem segurança para agir. E onde eu aplico a liderança situacional com essas questões? Então a liderança situacional ela vai te direcionar por 4 momentos em que você pode analisar essa questão da maturidade, da confiança, do contexto e como que você pode agir a partir de aí. Vamos falar sobre eles? O primeiro nível é a liderança diretiva, é onde você tem que literalmente pegar pela mão. A pessoa não tem maturidade para agir, não tem conhecimento. Então essa insegurança também tende a reduzir a motivação dela para agir. Então literalmente você tem que ensinar, pegar pela mão, mostrar como que faz. Ele é bem direcionado, assim, direcionar exatamente o que ela tem que fazer. É um momento muito legal em que você pode exercitar a sua liderança, por exemplo, através daquilo que você age, você ser coerente com aquilo que você fala e aquilo que você faz. O segundo momento de liderança situacional é a orientação. Então, nesse momento, a pessoa está engajada, está motivada, quer agir, mas falta um pouco de conhecimento. Aí não adianta você ser diretivo, que você acaba limitando o crescimento da pessoa. A ideia é você orientar, trazer insight, trazer conhecimento, fazer ela pensar para que ela possa agir. Então, você supre essa lacuna de conhecimento.
O terceiro nível, ele é um pouquinho mais complicado, né? Porque é um profissional que tem conhecimento, que sabe o que fazer, mas falta motivação. E muitas vezes essa falta de motivação está associada à autonomia. Então a liderança situacional ali é a seguinte, é você dar apoio. Apoio para ele ter mais autonomia para agir. É onde ele vai ganhar confiança para tomar as decisões e aprender errando, lidando com as consequências, entendendo esse processo de decisão. E a gente tem o último estágio, que é quando a gente delega, que é justamente o quê? Um profissional que sabe o que está fazendo, tem segurança para agir, está motivado para agir, esse é o momento de delegar. Então é nesse momento que o profissional ele começa a caminhar e ali você não precisa ser diretivo. Ele vai precisar de apoio em alguns momentos? Certamente vai precisar de apoio, porém você pode delegar para ele. Lembrando que delegar não é esquecer, delegar é você dar autonomia para a pessoa realizar a atividade. Então a gente tem aí esses 4 níveis, né? A gente tem a direção, a gente tem a orientação, a gente tem o apoio e a gente tem a delegação. Esses são os 4 estágios da liderança situacional. Como que a gente pode conectar essa liderança situacional a essa situação de pandemia que a gente está passando hoje? Então imagina o seguinte, como aumentou o nível de insegurança, aumentou o nível de instabilidade, profissionais que antes tinham autonomia estão mais inseguros. Então você precisa voltar a um estágio anterior ali. É o momento de você voltar a apoiar esse profissional. Um profissional que você estava apoiando para agir, ele pode ficar muito desmotivado para seguir. Aí é o momento de você realmente orientar o que fazer, porque é tão inseguro a situação, é tão complexa, que a sua orientação vai dar um norte para que ele possa tomar a decisão. E aquele profissional que você vinha orientando, ele pode ficar muito assustado e é o momento de você ser diretivo, literalmente pegar pela mão e ensinar como fazer. Então você entende que de acordo com essa situação, você adaptou sua maneira de lidar, você adaptou sua liderança. Não adianta você simplesmente considerar que o que você fazia antes você vai continuar replicando, porque o contexto mudou, o cenário mudou e a questão emocional está diferente. Então a gente está por um momento de transição muito grande, a gente tem pessoas que aumentaram o nível de insegurança, o nível de incerteza do contexto aumentou, com isso a sua liderança ela tem que se adaptar. Ela se adaptando você vai conseguir sair dessa. Gostou do vídeo? Gostou dos pontos que eu coloquei aqui? Já tinha pensado em usar a liderança situacional no seu negócio? Deixa nos comentários aqui, quero saber o que você está achando desses vídeos e se eles estão te ajudando a passar por esse momento de pandemia. Valeu, grande abraço!